E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos tentar resolver a questão que eu deixei em aberto no último vídeo, que é basicamente uma revisão, né, do que a gente vem tratando desde o ensino médio, né, das propriedades de logaritmo e exponenciação, só que aí aplicando as propriedades para tentar simplificar nossa vida. Aqui a gente tem usado algumas bases relacionadas ao logaritmo natural ou ao número de Euler, que é esse número e que a gente definiu. Uh, mas eles, apesar de ter algumas propriedades interessantes e algumas propriedades especiais, eles são números reais, então precisam obedecer às regras dos números reais como um todo. A nossa primeira questão era resolver para y a nossa expressão ln de y mais 1 mais ln de y menos 1. Isso é igual a 2x mais ln de x. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é tentar lembrar que esses logaritmos, todo logaritmo, como ele é uma inversa de uma exponencial, ele pode ser escrito na forma de exponencial sem nenhum problema. Então, reescrevendo essa equação na forma de exponencial, como é que a gente vai tratar isso aqui? A gente pode exponenciar os dois lados, né? Se a gente exponenciar os dois lados, a gente vai ter ln de y1 mais ln de y menos 1. Isso é igual a exponencial de 2x mais o ln de x. Então, aqui a gente não tem nenhum segredo. Tudo que a gente fez é exponenciar os dois lados. Agora, o nosso próximo passo, como a gente tem uma soma nas duas exponenciais, a gente pode lembrar que a exponencial de uma soma é a multiplicação das exponenciais. Então, a gente aplica uma propriedade das exponenciais e a gente tem que essa expressão de cima é igual a ln de y mais 1 vezes e elevado a ln de y menos 1. Isso aqui é igual ao quê? O nosso ln de e elevado a 2x mais o nosso nosso e de ln de x. Então, mais uma vez, a gente aplicou uma propriedade das exponenciais aí. Só que qual que é a nossa questão aqui? Que e elevado a ln de alguma coisa é a própria coisa. Então a gente vai ter que y mais 1 vezes y menos 1 é igual a e elevado a 2x. A gente não mantém aqui porque não tem nenhum ln, né? Opa, não existe um mais aqui, me perdoem, é um vezes, né? Isso aqui vezes x. É o que a gente tem. Isso aqui é um produto notável, né? Isso aqui é a diferença de quadrados. E do lado direito não dá para fazer nada, né? Já está da forma mais compacta possível. E aí, bom, agora a gente cai numa equação de segundo grau simples. A gente vai ter y², a gente isola, né? E a gente só pode simplesmente colocar uma raiz para resolver a nossa questão para y. E aí temos o nosso y resolvido. Só que aí, né, tem uma coisa importante, é que não existe logaritmo negativo, né? Como não existe o logaritmo negativo, a gente não pode tomar esse valor aqui. Então a gente vai ter só logaritmos positivos. Então só a parte positiva resolve o nosso problema. A nossa segunda questão. Na nossa segunda questão, a gente está tratando com logaritmos de base 10.
são logaritmos que nós já estamos acostumados desde o ensino médio. Não existe nada surpreendente. Isso é um exercício que, em teoria, dado para um aluno do ensino médio, ele deveria ser capaz de fazer. A nossa questão é log de de y mais 1 é igual a x quadrado mais o log de y menos 1. Ok? O que a gente pode fazer? A princípio, a gente vai fazer a mesma gambiarra, né? E vai elevar na base do nosso log, como a base aqui é o 10. A gente vai reescrever essa função como 10 elevado a log de y mais 1 igual a 10 elevado a x quadrado mais o log de y menos 1. Exatamente o que a gente fez da outra vez. Aqui à esquerda a gente já tem a base elevado ao log da base, então a gente pode usar a propriedade da repetição, né, do expoente. Então a gente vai ter que y mais 1 é igual a... E aqui a gente tem uma soma, né, na exponencial, e a gente pode simplesmente fazer a multiplicação dessas exponenciais. Tá um pouco torto, né? Vamos tentar corrigir. Log de y menos 1. É isso que a gente tem. Próxima etapa. Bom, agora a gente consegue. Agora a gente tem, né? Log base 10, base 10. Então a gente consegue reescrever isso aqui como y mais 1 igual a 10 elevado a x quadrado vezes y menos 1. E aí, próximo passo, a gente tem que, para poder isolar esse y, a gente vai ter que abrir essa equação. Então, do lado esquerdo não dá para fazer nada. No lado direito, a gente vai ter 10 elevado a x quadrado vezes y menos 10 elevado a x quadrado. Agora a gente consegue deixar os termos isolados para y, então a gente vai ter o nosso y menos 10 elevado a x quadrado vezes y igual a menos 1 menos 10 elevado a x quadrado, correto? E isso aqui a gente pode deixar o nosso y em evidência. Então, nosso próximo passo é deixar o nosso y em evidência. E aí a gente tem o y isolado na nossa equação. Tendo o y isolado, aí fica fácil resolver. Com y isolado, a gente tem dividindo um pelo outro aqui. Só que eu vou multiplicar tudo vou trocar o sinal de todo mundo. Multiplicar por menos 1 dos dois lados, para não ficar com esse monte de menos em cima. Então, o nosso y é igual a 1 mais 10 elevado a x quadrado, dividido por 10 elevado a x quadrado menos 1. E aí, a gente tem a nossa resolução. Equação complicada, equação feia, mas é a nossa resposta. Nem tudo não precisa ser bonito sempre, né? A nossa terceira questão. Nossa terceira questão nos pede para resolver 2ln de y igual a ln de y mais 1 mais x. Então vamos usar lá agora uma propriedade do logaritmo aqui para esse 2ln de y, que é quando a gente tem uma constante multiplicando esse logaritmo, é a mesma coisa da gente ter o nosso logaritmo com o argumento elevado a essa constante, né? Então, e o lado direito eu vou manter para usar essa propriedade do logaritmo do lado esquerdo. Usando essa propriedade, eu posso aplicar a nossa exponencial dos dois lados, e a gente vai ter uma soma de exponencial do lado direito
Então eu já vou pular essa etapa e já vou multiplicar ela, vou deixar ela na forma da multiplicação. Nossa, não tem um e que sai bonito. Aí, melhor. Y quadrado é igual a e elevado ao ln de y mais 1 vezes z elevado a x. Ok? E aqui de novo a gente tem e elevado a ln, e elevado a ln, a gente repete nossos argumentos do ln e a gente tem uma equação mais simpática. Agora a próxima etapa a gente aplica a distributiva, né? Eu vou aplicar a distributiva toda para um lado só. Então a gente vai ter y quadrado menos y elevado a x menos e elevado a x é igual a zero. Okay? E aí a gente cai numa equação de segundo grau normal. Então a gente vai ter que aplicar a nossa Bhaskara para poder resolver o nosso problema. Então, como é que é a fórmula de Bhaskara? Y é igual a e a x mais ou menos a raiz de e a 2x menos, mais, né? Porque aqui tem um menos aqui, 4 e elevado a x, isso dividido por 2. Esse é o nosso y, né? Então essa equação ela vai ser válida só se o nosso y for maior que zero, porque, de novo, não existe logaritmo negativo, né? Então essa expressão aqui tem que ser maior do que a raiz só disso aqui. Que é exatamente e elevado a x, né? Que é esse valor que está aqui. Então, precisa ser maior que zero, então isso aqui não pode zerar. Isso aqui não zerando, isso tem que ser maior que isso aqui. Todo mundo aqui é positivo. Então, isso aqui provavelmente ele é de fato maior que isso aqui. Logo, esse negativo não existe. A gente só tem o nosso termo positivo. Agora vamos para 4. A 4 pede para a gente resolver para x. Veja só, já não é mais tão convencional quanto a gente está acostumado. A nossa 4 diz que e elevado a x mais e elevado a menos x, dividido por e elevado a x menos e elevado a menos x é igual a y. Como é que a gente resolve isso? Bom, o que é e elevado a menos alguma coisa? E elevado a menos alguma coisa é 1 sobre e elevado a essa coisa, né? Então, a gente vai ter essa equação reescrita, ela vai dar e elevado a x mais 1 sobre e elevado a x dividido por e elevado a x menos 1 sobre e elevado a x é igual a y. Agora já simplificou um pouco porque a gente tem todo mundo na mesma exponencial, né? E aqui eu vou fazer uma substituição esperta, que é para não ficar reescrevendo esse negócio toda hora. Então o que é isso aqui? Isso aqui a gente vai ter u mais 1 sobre u vezes u menos 1 sobre u. Isso é igual a y. Beleza? Isso é igual a y. Agora a nossa sacada inteligente é que se a gente multiplicar em cima isso aqui por... eu vou deixar um espaço maior para poder fazer isso aqui. Opa. Igual a y. Isso aqui se multiplicar por 1 mantém, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar isso aqui por u sobre u. Estou multiplicando por 1. Multiplicando por 1, a gente vai ter u quadrado mais 1 dividido por u quadrado menos 1
é igual a y. E aí a gente elimina aquela fração chata, né? Bom, eliminando a nossa fração chata, a gente pode passar esse termo multiplicando para cá. A gente vai ter o quadrado mais 1 é igual a y vezes o quadrado menos 1. Agora a gente vai ter que aplicar a distributiva, né? E isolar os termos com u. Aplicando uma distributiva e isolando os termos com uma u, a gente tem que u quadrado menos o quadrado y é igual a menos y menos 1. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar essas coisas que repetem tudo em evidência. Então a gente tem o quadrado vezes 1 menos y é igual a menos y mais 1. Ok? E daí a gente tem que o quadrado é igual a menos y mais 1 sobre 1 mais y. Isso. Opa, tem algo errado. Menos y mais 1, isso é negativo, né? Então tem algo aqui. Isso, 1 menos y. Então, para assumir com esse menos aqui de cima, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar o menos no denominador. E aí a gente some com ele. Aí fica y mais 1 sobre y menos 1. E aí isso é o quadrado, portanto, u é igual a mais ou menos a raiz disso aqui, né? Y mais 1 sobre y menos 1. E agora a gente sabe pela substituição que isso é elevado a x. Então, qual que é a consequência? A gente aplica o ln dos dois lados, e aí a gente vai ter que o ln de e elevado a x tem que ser igual ao ln da nossa raiz, né? Só que só existe o logaritmo positivo, então a gente já descarta essa opção aqui. Isso aqui não existe. E aí fica toda positiva. Então, a gente aplica o ln em toda a nossa raiz. Y mais 1, y menos 1. E aí, a gente chega que isso aqui, vamos reescrever lá em cima porque tá complicado. Tá complicado. Essa expressão de baixo que a gente tem. Não é muito simpática, né? E qual que é a consequência disso? É que o nosso x... O que é o nosso x? O nosso x é o ln de y mais 1, y menos 1, tudo isso elevado a meio. E aí a gente pode deixar isso aqui mais bonito, né? Aqui já resolveu o problema, né? Mas aí a gente deixando isso aí mais bonito, isso aqui, esse meio a gente pode passar para baixo, né? Usando propriedade de logaritmo, então x é igual a 1 meio do nosso ln de y mais 1, y menos 1. E isso aqui é o logaritmo de uma divisão, é a subtração dos logaritmos. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é 1 meio de ln de y mais 1 menos ln de y menos 1. Então, bom, qualquer uma dessas respostas aqui está correta. E aí finaliza o exercício. Então a gente pode ir para a questão 5.
que era... Ela parece ser mais simples que essa, né? Que é y igual a e elevado a x mais e elevado a menos x. Tá bom. Então eu vou usar a mesma substituição, vou chamar elevado a x de u. E aí o que eu vou fazer? Eu vou falar que essa equação é equivalente a dizer que u mais 1 sobre u. Ok? A gente multiplica todo mundo por u. Então a gente vai ter y vezes u igual ao quadrado mais 1. E aí a gente tem que o quadrado menos yu mais 1 é igual a 0. E aqui a gente cai em Bhaskara de novo. Então u é igual a y mais ou menos a raiz de y quadrado menos 4, né? Menos 4. Opa! Menos 4. Tudo isso dividido por 2. Ok. Isso a gente, de novo, a gente precisa que o nosso U esteja escrito em função de E, né? Então isso aqui é E de x, né? Função de x, na verdade. E aí, para poder resolver a nossa vida, o que a gente tem? Para poder resolver a nossa vida, a gente aplica o nosso logaritmo dos dois lados. Então isso aqui é ln de elevado a x. Aqui a gente tem ln de y mais ou menos a raiz de y quadrado menos 4. Isso dividido por 2. Aqui apliquei o logaritmo dos dois lados. Aplicando o logaritmo dos dois lados, isso aqui não é mais EAX, né? Não é mais ln de AX, mas ele é só x. E aí a gente pode aplicar a propriedade da divisão, né, do argumento. Então, o nosso x é igual ao nosso ln de y, mais ou menos a raiz de y quadrado menos 4, menos o ln de 2. E a gente precisa obrigatoriamente que esse valor aqui seja positivo, né? Ele está definindo só para ir para valores positivos. Mas existem valores em que ele é positivo, então a gente pode manter do jeito que está. Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!